Então, esse evento, ele acontece uma vez por ano, né? Porque a gente tem a cada 6 meses ou é a Semana do Design ou o Encontro de Design. O encontro a gente costuma fazer mais compacto, com menos eventos. Então, a gente vai ter hoje, agora de manhã, abrindo, né, o evento com o Arthur, né, que vai falar sobre motion design, e à noite o Guilherme Jarrara, que é designer gráfico, enfim, trabalha em agência de publicidade, e também vai falar um pouco mais sobre a carreira dele e sobre a trajetória dele profissional, porque é muito legal deixar aqui só bem conversado, né, o objetivo desses eventos, que é sempre a gente trazer profissionais que sejam diferenciais no mercado para que os nossos alunos se inspirem. Esse é o maior objetivo, né? Então, assim, que falem um pouco o que estão vivendo hoje em dia, independente da etapa de carreira que estejam, para que os nossos alunos busquem caminhos diferentes dentro da área do design, que é enorme. E a gente oferece, Arthur, é legal você saber, que eu acho que a gente falou sobre isso rapidinho por telefone, mas a gente tem 4 perfis profissionais nesse curso. O curso tecnológico ele é um pouquinho diferente do curso tradicional, que demora mais tempo. Então, o aluno ele tem 4 certificações intermediárias. Uma é identidade visual, a outra é projeto de embalagem, ponto de vendas, website e cross-mídia, que é onde você se encaixa, tá? Que é o motion design. Então, assim, é muito diferenciado dos outros cursos que a gente tem no mercado. Bom, eu vou pedir para o Vitor dar umas palavrinhas para a gente poder liberar ele, né? E aí eu vou pedir para o Johnny te apresentar. Seja bem-vindo ao Senac Rio, muito prazer de estar aqui com você e a gente espero que esse evento, né, seja realmente bem bacana e bem ilustrativo para os nossos alunos, né? Vai lá, Vitor. Bom, muito obrigado pelo convite para mais um evento do curso de design. Eu adoro acompanhar os eventos desse curso. Arthur, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, já adianto que esse povo de Minas é antipático demais, então esse Arthur aí não deve prestar. Quem quiser ir embora, vai embora logo, enquanto é tempo, gente. Brincadeiras à parte, o povo mineiro é o que mais sabe receber no planeta, gente. O povo, gente boa, é o povo de Minas. Tenho, assim, um carinho, uma paixão pelo povo de Minas, incrível. Eu sou um cara da hospitalidade, fico impressionado como o mineiro já nasce sabendo receber o povo, gente. É impressionante isso. Então, tenho, assim, um carinho muito grande pelo povo mineiro. E, poxa, muito obrigado pela generosidade de participar do nosso evento. É sempre muito bacana quando nós temos a oportunidade de trazer um profissional renomado de mercado para dar um depoimento, para que as pessoas, os estudantes, possam ver que a vida é feita de desafios, que todo mundo passa perrengue, todo mundo já passou por perrengue, e que para a gente conquistar alguma coisa é necessário sacrifícios, né, diversos. Então, acho que é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de proporcionar isso para os nossos estudantes. Bacana reencontrar também alguns colegas professores aqui, a gente que está ainda numa pegada, ainda de pandemia, já na contagem regressiva para a gente começar o semestre que vem, se Deus quiser, já numa pegada presencial ali, mas estou me sentindo no final de uma maratona, fechamento de semestre letivo aí, 2 anos encarando esse desafio com toda essa galera, esses professores incríveis aqui, então estamos precisando ver gente, encontrar com gente também, estamos todos querendo muito isso. De qualquer maneira, é muito bom ver vocês e vamos ao que interessa, gente. Vamos ao evento, como eu disse. Só lembrando que a gente vai ter uma média o Arthur vai conversar, né? Enfim, eu e Johnny, a gente pode intermediar essa conversa, a ideia é que dure uns 40, 50 minutos, depois a gente abre para as perguntas dos alunos, quem quiser participar, enfim. Aí é assim que funciona. Vamos embora, Johnny, a palavra é tua agora. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês todos aqui. Muito bom revê-los e obrigado antecipadamente aí para o Arthur. O Arthur é um super profissional e um super colega de trabalho. Alguns aqui não sabem ainda, né? Mas nós somos colegas de uma empresa que é a Stellantis. Na verdade, a gente faz parte da Universidade Corporativa, que é ISVOR, que é parte dessa empresa internacional, Stellantis, que, enfim, é montadora dos carros Fiat, Jeep, Peugeot, enfim, várias outras marcas aí. E ele é o diretor de criação do ISVOR, Motion Graphic também, e ele fez uma apresentação sobre o mestrado dele, porque ele é mestre em design, e eu achei sensacional a apresentação que ele fez
sobre motion. E eu falei, cara, você tem que mostrar isso pro pessoal lá do Senac. Aí falei com a Silvia, enfim, tenho certeza que vocês vão amar, porque o cara é sensacional. Obrigado, Arthur. Oi, gente, eu que agradeço. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês me sinalizam, por favor, se meu som tá ok, porque eu tô com um computador emprestado meu essa semana, resolveu dar defeito. Então, se o som não estiver legal, se a conexão da internet falhar, por favor, me avisem. Certo? Sim. Sim. Beleza. Você Bem, então... essa barrinha que está ali embaixo, né? Ótimo, perfeito. Ela atrapalha. E o toque também, né, de ficar com essa barrinha. Ela é chata. Bem, gente, mais uma vez eu queria agradecer demais pelo convite. É um prazer enorme eu estar aqui com vocês hoje. Bom dia para todo mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre mim, mas eu primeiro queria começar a trazer esse assunto para a nossa conversa aqui hoje, que é o motion design. Então, eu queria saber, assim, de todo mundo, quem puder, não sei se o chat aqui é aberto, mas ir falando... Eu abri o chat. Se as pessoas sabem o que é o motion design, se já ouviram falar, o que vem na cabeça de vocês com esse termo. Bem, eu fiz o meu mestrado me especializando em motion design e já tem alguns anos que eu trabalho nessa área. E aí eu queria compartilhar com todo mundo aqui um pouco de alguns desses insights que eu tive durante essa jornada. Essa nossa conversa hoje vai ser um overview, ou seja, uma introdução geral mais abrangente. Eu não vou conseguir aprofundar em todos os detalhes, mas a gente vai passando assim por cima de toda a área do motion design. Vocês vão ver que eu vou tentar pegar de ponta a ponta um pouco de história, um pouco de teoria e contar um pouco também de mim, que pode ser proveitoso para quem está aqui assistindo. Então, afivelem os cintos aí, que a gente vai entrar nesse universo do design gráfico em movimento hoje. Bem, muita gente... não sei se todo mundo sabe as possibilidades do motion, né? Porque o exemplo mais clássico de motion design são as vinhetas de filme, com design gráfico e as composições com tipografia em movimento. Mas essa é só a ponta do iceberg, né? A gente vê muito motion design nos canais de TV, nos noticiários. E aqui a gente vê o motion como uma ferramenta poderosa para prender a atenção do espectador e explicar informações que são complexas de uma forma que seja interessante, que seja inteligível e rápida, né? E claro também que é um recurso muito popular na publicidade, especialmente quando você quer vender um produto, um serviço ou uma ideia que requer uma explicação. Então, quando você precisa explicar, o motion design é uma ferramenta muito rica para isso. E o motion design também consegue projetar essas narrativas audiovisuais que educam, né? Somando aí a educação, entretenimento, simplifica os conteúdos e tem um poder de persuasão também. Uma parceria muito frutífera do motion design é na web, no UI, UX, em aplicativos, sites, interfaces. Não precisa nem ser assim um vídeo incorporado dentro dessas plataformas, mas já está presente nas animações programadas. E a gente sabe que é um elemento inerente dos melhores projetos de interação e de experiência do usuário. Nem sempre o motion ocupa uma telinha retangular. Então, a projeção mapeada, os painéis multiformes, por exemplo, eles permitem que o movimento ocupe fachadas, instalações, esculturas, museus, eventos. A gente tem aí esse monumento, né, Monumento às Bandeiras, em São Paulo, por exemplo, uma projeção mapeada incrível que fizeram lá. Outro exemplo inusitado aí para eventos, né? Nesse caso aí de eventos, shows, pode ser muito presente também. E por que não em produtos, né? Esse é o veículo conceito da Toyota, em que o motion ocupa a superfície e as interações com os passageiros. Então, ele permite personalizações, experiências, digamos assim, quase lúdicas, né, junto ao produto. Outros exemplos aí de motion em produto, né, como um espelho interativo. Então, a gente tem essa tecnologia chegando cada vez mais presente, o espelho que interage com você, ou também, por que não, uma bancada de cozinha, né? Essa é a bancada de cozinha
cozinha conceitual do IKEA, que a bancada é interativa, você consegue pesar, você consegue ter as diretrizes ali da receita por meio da bancada. E, naturalmente, a gente sabe também que o Motion é uma ferramenta incrível para a educação de adultos e de crianças, à distância ou mesmo síncrona e presencial. Esse exemplo que está em tela é um livro em movimento, né, que nesse caso aí chama VOOC, né, Videobook. Opa, passei aqui mais rápido. Bem, agora eu queria me apresentar bem rapidinho para vocês, porque eu acho que pode ser útil para alguém que saber o trajeto que eu percorri, pode ser que se identifique. Mas para isso eu vou voltar lá atrás para te contar essa história. Porque eu acho que tudo começa alguns passos antes. Então, como toda criança, eu adorava desenhar. Aliás, mais do que isso, contar histórias. E aí eu fiz curso de arte, de pintura, de história em quadrinho, até eu encontrar um curso técnico de animação, por volta ali dos meus 13 anos. E aí a minha vida mudou, eu me apaixonei pela animação, porque eu pude pôr os meus personagens para mostrar os seus próprios universos e fantasias. Depois eu decidi entrar na graduação de design gráfico, e aí a minha vida mudou de novo, porque o design me ensinou que tudo aquilo que eu fazia por intuição tinha um embasamento técnico e teórico. Ou seja, existem uma série de princípios que regem as boas soluções visuais. E depois disso eu entrei no mestrado, onde eu pude juntar esses meus dois amores, que é o design gráfico com a técnica da animação, ou seja, o motion design. Eu fiz uma pesquisa de mercado, entrevistando quase 200 profissionais, empresas, especialistas em motion design, e coletando vários tipos de informação. E parte aqui da nossa conversa é compartilhar algumas dessas informações com vocês. Bem, apesar da parte acadêmica, minha segunda escola é sempre o mercado de trabalho, onde eu consigo pôr a minha teoria na prática. Então, eu trabalhei primeiro, né, as minhas primeiras experiências foi com design de embalagem, fazendo design de mascotes, de personagens, depois como videomaker, com edição de vídeo, motion design, depois com apresentações de impacto, principalmente para eventos. Depois eu trabalhei um pouco com marketing, branding. Claro, né, vale lembrar que desde adolescente, como eu já sabia um pouco dos softwares, eu já tenho trabalhado em paralelo como freelancer para marca, motion, ilustrações. Eu acabei passando por várias pontas do design gráfico. E aí tem alguns anos que eu trabalho só com motion, que é a minha expertise. E mais recentemente eu tenho seguido no desafio, como o Johnny falou, de ser o diretor de criação de duas equipes, de motion e de web. E hoje eu trabalho no grupo automotivo Stellantis, né? Um pouco assim do que o Johnny já falou, mas é essa marca mãe que inclui a Fiat, a Jeep, a Chrysler, Peugeot, Citroën e outras empresas nesse setor. E a gente trabalha lá com educação virtual e treinamento. Bem, agora eu queria que todo mundo pensasse num palpite. Quando vocês acham que surgiu o motion design? Porque tem gente, até dentro da profissão, que acredita que essa profissão seja muito nova, super recente. Nessa minha pesquisa de mercado, alguns profissionais da própria área disseram que surgiu na década de 90, ou junto aí ao software Adobe After Effects, que é o software principal que a gente usa hoje para fazer esse tipo de projeto. Mas eu acredito que contar histórias narrativas por imagens temporalizadas é algo bem mais antigo. Então, eu quero levar vocês numa viagem no tempo, para muitos milênios atrás. Olha, o desejo, desde o início da humanidade, o humano ele já tinha uma necessidade atávica de expressar o movimento através das manifestações artísticas para dar vida para suas histórias. Mas só durante o período da Revolução Industrial que começaram os primeiros dispositivos ópticos que simulavam o movimento. E aí, nesse contexto, na Europa, havia uma efervescência científica e tecnológica, a ciência ganhou atenção da indústria e vários eventos foram acontecendo simultaneamente. Por um lado, as novas técnicas de impressão, foi descoberta a fotografia. Como todo mundo sabe, o design foi formalizado enquanto profissão nessa época. Em outro, os estudos físicos começaram a concluir que se você apresentasse várias imagens por segundo, o nosso cérebro entenderia como um movimento contínuo. E assim,
diversos inventores descobriram a técnica da animação em meados do século XIX, e quando ela foi associada à fotografia, descobriram o cinema, por volta aí de 1895. Nesse meio tempo, claro, a animação evoluiu muito enquanto técnica, enquanto linguagem, enquanto produto comercial. Então, recapitulando, tá, gente? A gente consegue ver que o movimento já estava presente lá nas pinturas rupestres, há 14 mil anos atrás, como na Serra da Capivara, aqui no Brasil, no Piauí, ou em Lascaux, na Europa, onde a sequência e a posição dos desenhos já queria expressar uma história em movimento. O mesmo nos vasos gregos ou na parede das pirâmides egípcias, e ainda por muito tempo, por exemplo, na arte sacra do barroco mineiro, aí já levantando a bandeira do meu estado, ou até nas histórias em quadrinhos da Revolução Industrial. E aí o cinema passou a ter som, depois ele passou a ter cor, e aqui no Brasil também tiveram algumas experiências que, lá no início, elas ainda eram bastante influenciadas pelo estilo estadunidense. Só que, infelizmente, a animação daqui sempre enfrentou um tanto de obstáculos. Por exemplo, o custo de produção saía mais alto, havia pouco público, muita fraude, descaso, incêndio, porque o conteúdo da película era inflamável, pouco incentivo do governo. E aí, a publicidade teve um papel fundamental de viabilizar a sustentação econômica da animação no Brasil. Imagino que todo mundo aí lembra de algum comercial nacional que usava esse tipo de desenho animado. E aí, minha gente, eu queria falar que existia, em paralelo, a chamada animação experimental, que ela não tinha necessariamente personagens ou uma narrativa, mas sim uma expressão artística abstrata de grafismos, formas e cores em movimento. Isso muitos já denominam como motion graphics. Atenção que eu falei motion graphics, não motion design. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Mas a gente começou a ver mesmo a presença do design gráfico foram nas aberturas de créditos de filmes. A gente pode dizer que aqui nasceu a profissão do motion design. Historicamente, essas aberturas já eram feitas por artistas ou designers gráficos, como é o caso do Saul Bass, que é considerado o pai do motion design. Só uma dúvida, gente, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Porque como está cheia de vídeo, pode ser que esteja travando aqui a conexão. Tá dando para ver? Tá tudo ok, Arthur, fica tranquilo. Beleza, qualquer coisa vocês me falam. E todo mundo deve lembrar de alguma dessas aberturas, porque a gente acompanhou junto o desenvolvimento dessas premiadas e emblemáticas aberturas de filme. Mas houve também uma outra oportunidade de mercado com o surgimento da televisão. E aqui eu quero trazer o caso brasileiro e realmente vanguardista do Hans Donner, o designer gráfico alemão contratado pela Rede Globo para a criação da marca, da identidade visual e das clássicas vinhetas interprogramas. Apesar da nossa perspectiva hoje, na época elas foram memoráveis no mínimo, e elas consagraram a Rede Globo como uma referência internacional de computação gráfica e linguagem televisiva, e se tornou parte do imaginário de tantos brasileiros. Naturalmente que a televisão também se desenvolveu, surgiram os canais a cabo, e aí a partir da década de 90, com as inovações da tecnologia digital, e o maior acesso aos computadores, a criação da internet, a globalização, aí o motion design vem se expandindo também pelas redes sociais, pelos sites, aplicativos, games, streaming, e foi crescendo exponencialmente. Talvez vocês já ficaram confusos se vocês chamavam de motion graphics, design audiovisual, animação, motion design, só de motion, porque essa confusão, ela existe também dentro da própria profissão. A minha pesquisa com os profissionais de mercado buscou entender qual que é o termo mais popular e por quê. Depois eu confrontei esse saber popular do pessoal com os autores e os teóricos do assunto. E aí eu vou trazer aqui para vocês um resuminho. O resultado do nome mais utilizado no mercado foi motion design. E ao que tudo indica, nas discussões mais recentes, esse termo ele mostra também ser o termo mais adequado para nominar essa profissão, teoricamente.
Isso porque ele abrevia o termo original, que é Motion Graphic Design, ou seja, design gráfico em movimento, e aí ele traz a palavrinha motion como o movimento, representando a técnica da animação, junto ao campo conceitual do design, e justo design, né? A gente está aqui hoje no Dia Nacional do Design, aniversário aí do nosso pioneiro do design, Luiz Magalhães, e essa palavra, infelizmente, aqui no Brasil, ela é muito pouco compreendida. E, assim, então vamos entender um pouco mais sobre o que é design, fazer alguma discussão sobre algum dos pontos de vista em torno dessa palavra, que é traduzível como desígnio ou desenho, mas simplesmente projeto também tem se mostrado uma tradução conceitualmente bem precisa, que alguns autores defendem isso. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas eu convido todo mundo que tiver interesse em ver mais dessa discussão no canal do YouTube chamado Tuca Design, onde eu tenho levantado algumas dessas conversas. Mas então, assim como existe design de serviço, design de moda, food design, sound design, a gente pode entender que o motion design é o projeto visual em movimento e do movimento, dialeticamente. Outra parte da minha pesquisa foi entender como que é o mercado do motion design no Brasil. Foi uma pesquisa também sociodemográfica. E aí a gente viu que o mercado, infelizmente, ainda bem masculino, precisa ter mais abertura para mulheres cis e trans, e é um mercado muito mais aquecido na região sudeste, especialmente em São Paulo. É um mercado também que, infelizmente, tem muito amadorismo ainda. Profissionais autodidata. Então, como existem muitos cursos livres e tutoriais na internet, e eles são sempre muito direcionados à técnica do software, o mercado ficou bem defasado de pessoas com um entendimento teórico da qualidade do design. Do ponto de vista trabalhista, a gente descobriu que tem muitos profissionais que são autônomos e freelancers, como pessoa jurídica, por exemplo, né, que aí não tem o vínculo empregatício. E pouquíssimos, 32%, são contratados como carteira assinada. Essas porcentagens que eu mostrei aqui, elas não fecham em 100%, porque muita gente trabalha em mais de uma dessas categorias, o que indica uma provável jornada dupla ou tripla de trabalho. A maior parte desses profissionais, inclusive, mesmo antes da pandemia, já trabalhava remotamente. E aí existe uma outra pesquisa de mercado do site Ler Lemonade que fala bem sobre quanto ganham os profissionais, né? Então vale a pena dar uma olhadinha nessa pesquisa também. E como que se faz um vídeo de motion design? Agora eu queria contar para vocês as etapas desse processo, e em cada etapa a gente vai falar um pouquinho. Mas bem, deixa eu contextualizar para vocês antes. Outro resultado da minha pesquisa, dessas entrevistas com os profissionais e as empresas, foi descobrir qual que é a metodologia de criação que é mais eficiente para o motion. Então, esse gráfico que vocês estão vendo em tela já é um resultado das etapas que os profissionais mais fazem, se eles aprovam, não aprovam. E como a gente sabe, o design é uma metodologia. Existem vários e vários modelos, mas um que é super em voga hoje em dia é o do duplo diamante do Design Thinking. Tem várias etapas como briefing, pesquisa, geração de ideias, prototipagem, teste, inúmeros métodos e ferramentas de solucionar problemas. E as produções audiovisuais, por outro lado, elas normalmente são divididas em desenvolvimento, pré-produção, produção e pós-produção. Só que nenhum desses formatos realmente atende o motion design. Então, esse gráfico que está em tela mostra justamente que no mercado não tem um consenso de qual método usar. Aí, como resultado da minha pesquisa, a gente propôs a metodologia 4D, que mescla o fluxo da produção audiovisual com a solução de problemas da metodologia do design. E ela tem esse nome porque ela se divide em 4 fases: diagnóstico, direcionamento, desenvolvimento e desfecho. Vale lembrar que esse é um modelo ideal, mas no dia a dia ele precisa ser adaptado, né? Assim, a realidade de cada equipe para ser mais viável. Eu vou fazer só um overview, então eu vou resumir bem essas etapas, mas em cada etapa eu vou discutir um pouco sobre a teoria por trás disso. O que é importante saber? Nessa primeira etapa, é feita a investigação
a proposição e a avaliação das soluções. Ou seja, aquele processo do design, um dos diamantes, ele entra aqui. A gente tem o contato com a demanda pelo briefing, normal. Depois a gente faz as pesquisas, desde pesquisa de referências, a pesquisa sobre os desafios da empresa, do projeto. E aí a gente vai para a parte de ideação, que é pensar em soluções possíveis para atender a essa demanda. E conclui uma proposta preliminar. Parece que isso são dias de trabalho, mas isso poderia ser uma tarde buscando ideias no Pinterest e concluindo assim, eu vou seguir esse caminho, tem tudo a ver. Claro que o nível da qualidade dessa fase de diagnóstico tem como consequência um projeto de maior qualidade, né? Então é proporcional. Nessa segunda fase, direcionamento, é direcionado e mapeado a rota do projeto. Ou seja, a gente faz o roteiro, né? O Johnny é o nosso roteirista lá na equipe, por exemplo. Essa é a etapa onde ele entra também. Idealmente, a gente faz também um storyboard, aprova esse storyboard. Depois a gente faz o que é chamado de style frame, que é um roteiro, só que mais assim, uma prévia do conceito visual. Ou seja, a gente tem um roteiro textual, um roteiro visual e depois uma finalização do conceito visual. Tudo isso para validar com o cliente. Para esse papo nosso aqui ficar mais rico, eu queria discutir com vocês algumas de muitas recomendações para essas etapas. Primeiro, roteiro. Porque criar o roteiro para motion é diferente de outras peças de design, porque a gente tem um fator que influencia muito: o tempo. Os vídeos são temporalizados, então as informações elas têm uma sequência narrativa. E normalmente são lidas por um locutor ou um dublador, o que muda também demais a percepção do texto. Nesse tipo de projeto, o nosso cérebro recebe informações que são visuais e informações sonoras ao mesmo tempo. Igual aqui a gente está conversando nessa reunião, vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo e vendo a minha apresentação. Isso é o que a gente chama de atenção dividida. Então, a gente precisa levar em consideração como que o nosso espectador recebe esse vídeo. Para isso, claro, não vai dar para entrar aqui, mas a gente precisa estudar mais sobre design de informação, sobre ergonomia cognitiva e vários outros princípios que a gente pode, perfeitamente discutir numa próxima conversa. Mas, em geral, informações memoráveis, elas precisam de storytelling, histórias narrativas, né? Porque a nossa memória é emocional. A gente lembra daquilo que nos toca, nos afeta. E histórias inteligíveis, normalmente, precisam ter introdução, meio e fim para que elas sejam interpretadas, mesmo que elas não sigam essa ordem. Não precisa ser nessa sequência. Isso acontece porque o nosso cérebro ele busca constantemente fazer conexão narrativa entre as informações. E a gente sente uma grande satisfação quando a gente resolve conflitos. E por isso que a estrutura mais básica e clichê que a gente usa chama 3 atos, também conhecida como resolução de problemas. Primeiro, introduz o problema, depois desenrola as informações a respeito dele e, por fim, mostra ele solucionado. Ou seja, primeiro a gente afeta, depois a gente engaja e, por fim, recompensa o cérebro. Todo mundo já viu isso naqueles comerciais, tá com gripe, Benegripe, tá com fome, come um iogurte grego, um clube social, abra a felicidade, iFood, tá com dor de cabeça, chama uma Neuza, que é essa promessa e fantasia, de que algo pode resolver as angústias. Isso é muito prazeroso para o cérebro. E depois a gente vai para a etapa de storyboard, cuja função principal é ser um roteiro, só que visual, um esboço de como que vão ser as imagens. Além disso, com ele, a gente pode testar o casamento entre as informações faladas e as informações escritas e também as informações de imagem. Então, se está informação de mais ou informação de menos, como que isso vai ser recebido, se está sendo realmente eficiente. Outra função do storyboard é que você já consegue sentir o ritmo e perceber a ordem das informações, O que vem primeiro, o que vem depois. Pela quantidade de texto do storyboard em relação às imagens, a gente também já consegue saber se o motion está rápido, se ele está lento, se ele está muito denso.
E depois viria a prévia, ou o style frame, que tem o objetivo de validar com o cliente a estética do projeto, antes de a gente ter todo aquele esforço de desenvolvimento. Porque se tiver qualquer objeção, alteração, refação, o cliente e o diretor de criação, eles já vão sinalizar nesse momento. Então, evita o retrabalho depois de criar tudo. Essa tela é um exemplo de style frame que a gente fez lá na empresa e o resultado do vídeo eu vou mostrar logo mais. Bem, mas voltando ao processo. A gente agora está na terceira fase, onde a gente vai desenvolver o material base de uma peça audiovisual, que é o som, áudio, a imagem e o tempo, que atravessa esses dois estímulos, né, esses canais. Ou, em outras palavras, a gente vai gravar os áudios, depois criar as telas do design e as ilustrações, e aí a gente junta tudo em um animatic para testar a temporalização dos acontecimentos. Claro, gente, relembrando, essa é uma proposta de metodologia, mas cada profissional tem um processo diferente do outro. Na realidade de mercado, quase ninguém faz animatic para motion, é mais frequente no cinema de animação. Então vamos falar primeiro de som. Aqui a identidade do slide está um pouco diferente, porque eu tirei de um outro curso meu, tá, gente? Mas, bem, parece que não, só que o som é mais importante do que a gente pensa. Experimenta escutar Star Wars ou uma novela sem a trilha sonora. Vocês vão perceber que chega a ser quase ridículo. Ou um clipe de música, sem a música. Enfim, por isso, dizer que o áudio, dizem, né, que o áudio bem feito, ele pode fazer 80% do trabalho. Claro, né, se ele for bem feito, ele pode ajudar ali o projeto. Então, quais são os tipos, né? A gente tem a música, que induz o estado emocional do espectador, e ela dita o ritmo do vídeo. A gente tem a fala, que é o discurso central da narrativa, é o que vai guiar a história, responsável por dar o tom e a personalidade do projeto, e os efeitos sonoros, que são importantes para dar credibilidade aos movimentos. Mesmo que sejam elementos que normalmente não produzem som na vida real, né, tipo uma tipografia, mas quando a gente anima e consegue dar efeitos sonoros para isso, fazer o sound design, a gente dá credibilidade a esse universo mesmo que inexistente. Bem, agora eu queria conversar com vocês sobre alguns princípios fundamentais de design, mas especialmente para motion. Eu sei que isso aqui é muito básico, mas a gente não pode subestimar a importância disso no resultado. Então, quanto à composição visual dos elementos, regem as mesmas regras do design gráfico, como a gestalt, a pregnância das formas, o layout, com a diferença de que os arranjos eles devem ser projetados para funcionar mesmo com o movimento. Então, as informações elas são sequenciadas ao longo do tempo e a gente tem que fazer o planejamento de como elas se comportam e interagem entre si na tela. Alguns pontos importantes nessa parte é considerar as margens de segurança das informações. Então, por isso que eu coloquei essas linhas em vermelho, é onde a gente protege as informações de qualquer intervenção. A hierarquia dos elementos, né, como é a hierarquia de leitura. O ritmo visual, da onde você coloca os elementos dentro da tela, isso gera um ritmo, e a adequação da tipografia. Isso é todo um curso, que não dá para a gente aprofundar aqui, né? Mas, por enquanto, eu vou fazer um overview de alguns dos tópicos específicos para motion. Bem, primeiro, falar que existem grades, né? É uma bem básica, essa aqui que eu estou colocando, que é a regra dos terços. É uma ferramenta fácil de enquadramento, mas ela é muito popular e muito eficiente. A gente corta a tela em 3 linhas equidistantes, horizontal e verticalmente. Ou seja, a gente divide a tela em 9 quadrantes. E aí, quando os elementos eles estão posicionados nas interseções entre essas linhas, que são pontos de interesse e de foco, a composição tem um resultado mais atrativo visualmente. Nesse exemplo, dá para ver que não só o peso visual dos personagens estão dentro disso, como as informações essenciais. Então, o olho dos personagens, a posição da mão está justamente no encontro entre essas interseções.
Ao invés da informação ser entregue de um modo simétrico e arrítmico, os olhos do espectador eles são forçados a procurar os elementos num posicionamento não óbvio. Então, é uma solução compositiva que gera interação, que gera dinamismo, que são princípios de aguçamento visual. Quando a gente está trabalhando com personagens, o próprio enquadramento já expressa uma intenção. Tem plano geral, plano americano, plano detalhe, plongé, contra-plongé, mas a regra dos terços, ela funciona para o design gráfico tradicional também, com grafismos e texto. E aí a minha indicação de leitura sobre design é o livro da Donis Adondes, Sintaxe da Linguagem Visual, que explica direitinho a percepção de cada posicionamento dos elementos em tela. Para mim é uma leitura obrigatória, porque ela fala sobre a importância do sentido da leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ela fala que as bordas da imagem são zonas de tensão e atração visual. Então, há uma tendência do olho humano a se deslocar pela tela em direção àquele canto inferior direito, seguindo a leitura ocidental da esquerda para a direita, de cima para baixo. E várias outras coisas também que ela fala que são super interessantes para a gente. Todo mundo sabe que a cor tem um papel de provocar estímulos psicológicos, emocionar, comunicar informações simbólicas. Não vou entrar tanto nisso porque é bem básico, mas eu queria contar que no motion a cor é usada de uma forma diferente. Um exemplo é que muitos projetos bebem dos princípios do cinema de tons quentes e tons frios. Para quem não sabe o que é isso, basicamente é o seguinte: os matizes que estão no espectro de amarelo e vermelho são os tons quentes, que são associados a alerta, excitação, conforto, proximidade, descontração. E, por outro lado, as cores frias são os matizes ali de verde, azul, violeta, que remetem à austeridade, dureza, tranquilidade, profundidade, mas, ao mesmo tempo, também confiança, profissionalismo, seriedade. No caso das animações, é essencial considerar o impacto que o movimento vai causar na composição da cor. Então, principalmente como as cores se combinam e interagem entre si durante o deslocamento da tela. Vídeos muito coloridos podem confundir o espectador e causar um embaralhamento visual ou um cansaço. Então, a escolha das cores precisa pensar nas intenções de ênfase, de hierarquia visual das informações. É importantíssimo trabalhar também com uma paleta limitada, tanto por conta da paleta corporativa de cada cliente, mas também para evitar que a atenção seja desviada para elementos desimportantes. Um outro ponto frequentemente negligenciado é que a gente projeta para todo mundo e para o mundo todo. E existem vários tipos de daltonismo que a percepção da cor é alterada. Então, independente das cores que a gente escolhe no nosso projeto, o mais importante é que o contraste dessas cores funcione até mesmo em preto e branco, porque a gente deve basear sempre o contraste na luminosidade. Além das questões simbólicas da cor, que eu mencionei algumas, vale lembrar que a percepção também é relativa à combinação, ao contraste, à iluminação do conjunto. Então, esse exemplo que eu trouxe é um mesmo tom que pode ser percebido como azul ou como vermelho, dependendo do arranjo dele. E aí, por isso que quando a gente trabalha com ilustração, o céu pode ser laranja, pode ser roxo, pode ser verde, pode ser, enfim, de todas as cores, sem que isso fique artificial. Tudo vai depender ali da combinação dessas cores. A textura, ela tem o papel de simular visualmente a sensação tátil de alguma superfície ou material, e ela provoca um apelo sensorial, de aproximação, de humanização, mesmo que o vídeo seja uma coisa digital, né? Remete às nossas experiências reais. Já as estampas, que são esses padrões de repetição de formas ou de desenhos, além delas preencherem e ornamentarem a nossa composição, no caso do vídeo para uma empresa, elas vão contribuir para a gente trazer o grafismo da identidade corporativa, então dá uma consistência ali para o projeto. Esse aqui é o vídeo que eu apresentei, o Style Frame ali atrás. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se tiver informação demais, vocês me avisam, por favor, porque eu estou vendo aqui no timing que eu estou, assim, já extrapolando os meus 40 minutos, então eu vou... Pode continuar, Arthur, tá ótimo. Aqui. O ritmo maravilhoso, manda brasa. Eu sou ligado no 220, o Johnny já viu essa apresentação, ele sabe que toda vez que eu faço ela, eu estou ligadão aqui, parece que eu estou na velocidade 2 do WhatsApp. Então, assim, de tipografia eu também não vou entrar tanto, mas eu quero destacar o que é importante para a Motion.
No motion design, o texto ele é mais adequado para reforçar a fala. Então, ele reitera as informações para garantir a memorização. É totalmente contraindicado, em termos de ergonomia cognitiva, que a fala do locutor esteja dizendo uma coisa e o texto esteja com outra coisa escrita. Porque isso é um erro muito comum e isso gera um embaralhamento cognitivo na gente que está assistindo ao vídeo. E na ausência de personagem, o texto é o seu personagem. Ele tem personalidade, ele tem coreografia na cena. Eu vou jogar só alguns tópicos aqui ideais que eu não posso deixar de falar sobre tipografia, que é ter pouco texto em tela, ter boa hierarquia, inclusive porque pode ser que tenha legenda o vídeo, então se a gente não tiver uma hierarquia legal, embaralha, né, ou se tiver muito texto. Atenção nos tamanhos desses textos, normalmente a gente não faz nem tão grande e nem tão pequeno. E o contraste, por conta da acessibilidade, como eu falei, mas também é por conta dos ruídos ambientes. A pessoa pode estar vendo o nosso vídeo num celular, num lugar que tem interferência da luz solar, na tela quebrada. Então, a leiturabilidade é muito importante para a gente garantir que o conteúdo seja recebido. E o outro ponto é ter um tempo suficiente para a leitura. Muito frequentemente a gente coloca no nosso tempo de leitura, mas tem pessoas que leem de uma forma mais lenta que a gente. Então, é muito importante isso ser considerado também. Aí, outra etapa, né? A gente falou um pouco da criação do áudio, da imagem, e agora viria o animatic. Essa é uma etapa bem mais rara, mas só para todo mundo conhecer. Em geral, a gente pega as telas, junta com o áudio, põe em sincronia e testa o timing, né? O tempo do vídeo. Normalmente, o animatic ele vem lá atrás, junto com o storyboard, igual nesse exemplo que eu estou dando aqui do filme Up. Mas nessa minha metodologia, o animatic vem depois da criação do design. Porque grande parte das empresas de motion revelaram que fazer o animatic nessa etapa do projeto, com as telas prontas, facilita o processo, otimiza, porque já vira o início da etapa de animação. Então, isso foi uma importante descoberta da minha pesquisa também. Por fim, a fase de desfecho. Então, a gente já está encerrando também aqui a nossa conversa, onde toda a matéria-prima que a gente gerou, ela é organizada em cenas, na linha do tempo do programa, para ser animada. E aqui a proposta que eu sempre trago é a gente otimizar fazendo do macro para o micro. A gente começa montando as composições, organizando o programa, marcando os principais quadros-chave, as animações básicas, as transições. Aí já numa etapa seguinte, que é essa segunda aí, refinamento, a gente refina os movimentos, faz a parte física das curvas, os efeitos mais complexos, e depois a gente finaliza, né? Que é renderizar, montar um material de apresentação da proposta. Bem, uma coisa assim que é interessante, eu não sei se vocês sabem por que as animações e os vídeos prendem tanto a nossa atenção. Vocês já devem ter reparado que isso acontece, mas pouca gente sabe que, na verdade, é porque o movimento é a forma de atração visual mais intensa que existe. Ele prende o nosso olhar. Isso é um princípio natural, involuntário, instintivo, de sobrevivência, para a gente se atentar às ameaças da natureza. Mas cada movimento produz um significado diferente. O movimento ele diz respeito à força, à energia, o peso de um elemento, sobre as intenções. Então, apesar de ser meio sexista, esse exemplo famoso aí do Richard Williams evidencia muito essa diferença semântica do movimento. Então, a gente precisa fazer uma animação sempre lembrando, esse movimento faz sentido? Ele tem um significado que eu quero causar? Animação, contextualizando aí, né, é o termo que vem do latim, significa dar vida, não apenas fazer alguma coisa mexer, mas dar uma personalidade, e diz respeito também à técnica de criar a ilusão visual do movimento. E para que sejam produzidos movimentos realísticos, existem alguns princípios básicos da animação. Existem 12 princípios clássicos lá da era da Disney, mas eles vêm sendo ressignificados com o tempo. Então, eu não vou trazer todos aqui, aliás, só essa amostra aí. O importante é só a gente lembrar que existem regras físicas que regem o movimento verossímil. E bem por alto também, para todo mundo conhecer, existem também os 12 princípios do movimento em UX. Mas a ideia central é que certos movimentos têm significados que são universais ou, pelo menos, padronizados. Então, isso facilita a compreensão
a nossa compreensão como usuário e a interação e, consequentemente, a nossa experiência. Então, quando a gente já reconhece um movimento porque existe um padrão, isso melhora a nossa interação ali, a nossa experiência. Então, esses 12 princípios do movimento em UX servem para a gente entender como que isso tem sido padronizado. Então, só para a gente fechar, alinhavando aí tudo isso que a gente falou, porque a gente passou voando em cima do processo da criação de um motion. Esses pontinhos em verde aí que estão piscando indicam as validações ideais com o cliente, mas essa minha metodologia é uma proposta totalmente flexível e adaptável ao processo que funciona melhor e é mais viável para cada projeto. As duas únicas etapas de aprovação que costumam ser indispensáveis para evitar o retrabalho é o cliente aprovar pelo menos o storyboard e a linha visual finalizada que o vídeo vai seguir. Porque senão depois, se a gente não aprova isso, pode ter um mega retrabalho depois. E durante todo esse processo, além, claro, né, de um diretor ou uma diretora de criação que oriente a equipe, é muito importante que a gente faça sempre vários testes de verificação das soluções de design. Os testes, eles são muito importantes dentro do processo de design, principalmente quando a gente fala dos quesitos acessibilidade, essas questões de contraste, etc., ergonomia visual e ergonomia cognitiva. Bem, e aqui a gente encerra essa viagem que a gente fez pelo Motion. Queria agradecer a todo mundo presente e eu espero que esses insights tenham sido proveitosos para vocês, como foi para mim. Arthur, ainda estou chocada com o seu discurso. Uma coisa que é muito legal da gente colocar aqui, né, para quem está assistindo e para os nossos alunos principalmente, é a importância da pesquisa, né? Pelo que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado do que a gente conversou, muito disso daí é fruto de uma pesquisa sua de mestrado. E que fique bem claro aqui para os nossos alunos que você está querendo se tornar professor, você não é. Porque existe uma confusão, né, na cabecinha dos nossos alunos. Vou fazer mestrado profissional, mestrado acadêmico, não vou estudar mais, eu quero ir para o mercado, para que fazer mestrado, para que fazer doutorado, enfim, né, por aí vai. E isso é importante de ser dito, porque toda pesquisa vai ter um fruto maravilhoso como esse, além de você ser um ótimo locutor, né? Então, assim, aquilo que você falou é exatamente quem você é, né? É a animação junto, né? As imagens junto com o texto, né? Com a palavra falada. Eu achei o máximo. Eu estou aqui, fiquei encantada. Se o Johnny quiser falar alguma coisa, a gente abre para as perguntas dos alunos. Mas realmente você deu um show, maravilhoso. Ao vivo deve ser até melhor ainda, porque a gente está no remoto, né? Mas é muito legal. Eu estou super feliz porque você trouxe um conhecimento diferenciado para os nossos alunos. É muito importante essa confusão de termos, inclusive, dentro do design. Eu estudei isso também. Você esqueceu de falar do designer de sobrancelhas. A gente tem essa confusão desde a década de 90, né? Não é uma coisa nova. Então, assim, inclusive no MEC, registro de nome de curso, você deve ter visto alguma coisa sobre isso, né? Então, é muito confuso porque os termos vêm, a gente não tem uma profissão regulamentada, né? Não tem um órgão que nos proteja, que proteja o design, e a gente fica com esse monte de confusão aí dentro das sub-áreas dentro do design, né? Então, assim, eu abro para os alunos que quiserem conversar contigo, fazer perguntas, e se o Johnny, a Gabi, que, né, a nossa professora que fala um pouco sobre isso, o Marcelo Rosauro, quiserem também complementar, é isso aí. Eu ainda estou aqui chocada pro bom, então, adorei, achei o máximo, muito legal, parabéns. Que bom, fico feliz. Parabéns, Arthur, novamente. Eu já tinha visto. Você mudou algumas coisas, né? A parte dessa apresentação. Eu acho sensacional, cara. Assim, e posso falar só para a galera. Assim, eu tenho tido feliz oportunidade de trabalhar com o Arthur e aprender muito com ele. Assim, a gente já fez acho que uns 3 vídeos juntos, né? E sempre que eu vejo assim a volta do que ele faz, né? No Motion. Eu aprendo muito, assim, já é um salto poder estar diretamente lidando com ele, né? E eu lembrei, cara, e aí pro pessoal, ontem, por acaso, eu vi um documentário, tem uma série, na verdade, na Netflix, que chama Filmes que Marcaram Época. Não sei se todo mundo já viu. E mostra a produção dos filmes, conta histórias inusitadas de filmes famosos, né? E ontem eu estava vendo do Jurassic Park. E é muito interessante porque ele fala muito sobre essa questão do movimento, que um dos grandes
desafios do filme do Jurassic Park, né, o primeiro, era dar credibilidade ao movimento dos dinossauros. E aí mostra todos os estudos que foram feitos até efetivamente conseguir um movimento mais próximo do real, né? Porque ninguém viu um dinossauro de verdade, né? Ao vivo, né? E aí eles começam com um cara que era tipo bam de fazer animação em massinha. Então ele fazia o stop motion. E aí depois eles começam a ver que todos os filmes anteriores de dinossauro usavam a técnica do stop motion. E eles não queriam porque tinha uma questão do movimento. Tem um nome que eles falam lá, tipo uma sombra que fica quando a gente faz o movimento. No stop motion não tem, porque ele fica duro, né? E aí foi quando entra a animação. Entra a parte da animação gráfica, 3D, e foi uma revolução no cinema. O Jurassic Park, o primeiro, fez uma revolução. E aí mostra os caras que fizeram isso, e todo o estudo. E aí mostram eles gravando eles mesmos, fazendo os movimentos dos dinossauros, se gravando, assim, os caras, né, os designers. É muito legal, vale muito a pena ver, tá na Netflix. Então, parabéns, cara, porque você falou muito do movimento, o movimento faz toda a diferença nessa questão, né, do motion. Deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitando que amarrando aí esses dois comentários, né, do Johnny da Silva. O meu processo, assim, e que eu considero um processo muito produtivo de aprendizagem, é que a gente sempre esteja alinhando teoria e prática. Então, de fato, como a Silvia falou, o mestrado foi um resultado muito, assim, gigantesco para mim, porque é um momento onde você percebe que a aprendizagem depende de você, que os professores, assim, eles têm um papel muito bom como mentores e facilitadores ali do conteúdo, mas o mestrado é um processo onde você pega o livro, você pesquisa, você escreve. Então é muito diferente a nossa relação com a aprendizagem nesse tipo de contexto de pesquisa, porque você se torna parte daquilo, você se engaja dentro daquilo, você pesquisa aquilo que você gosta. Então, parte aqui desse 220 de eu apresentando é porque eu adoro esse assunto. Assim, eu me divirto muito com o motion design. E isso é uma liberdade que a gente tem no processo de pesquisa e que ela é muito emancipadora, porque você percebe que, para além daquilo que a gente discute em sala de aula, existem pequenos fragmentos ali que você pode explorar sozinho e que aquilo vai ser o seu grande diferencial dentro da área, né, dentro do assunto. Vários assuntos desses que eu levantei aqui, de ergonomia cognitiva, design da informação, foram assuntos que eu aprendi na graduação. A mesma história do design, né, assim, a história formal, digamos assim, né, sobre Revolução Industrial e tal. A gente aprende isso durante a graduação, enfim, em outros cursos, mas quando você lê, quando você investiga, quando você se interessa pelo assunto, você percebe que existem vários horizontes para além daquilo. Então, essa história que eu trouxe aqui da história do motion, né, tanto do Brasil quanto estrangeira, foi uma coisa que eu não encontrei nos livros. Então, eu tive que pesquisar. E esse processo é muito rico para a gente. E sempre ele tem uma aplicação no mercado, é impressionante. Então, no início, eu acho que meu mestrado, eu falava assim, puxa, será que eu vou ter que ficar só na academia? E depois que eu conseguia ver as coisas que eu estava estudando aplicadas no meu processo profissional, é que eu percebi o melhor exercício da aprendizagem, que é você recebe as informações, mas você ensina, você aplica. Existem vários ciclos aí para a gente, que são muito ricos para a gente, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos os professores aqui, já devem ter passado por um processo semelhante. Com certeza, Arthur. E é o que a gente fala, né? Que, na verdade, ninguém se torna um professor. Na verdade, já nasce, né? Você já tem que ter uma pontinha para ser, né? Para ter essa função do educador, que é querer ensinar. E tem que vir de um assunto que realmente seja de domínio. O domínio vem com a pesquisa, vem com a como é que a gente fala, com a maturidade. E o fato de realmente gostar muito. A gente fala isso no design, isso é uma verdade, né? Que é amar o que a gente faz, para você fazer bem, né? Em qualquer área que seja, no mercado ou na área acadêmica. Então, isso é muito importante. A gente aqui no nosso curso, a gente busca que eles
se interessem por uma área específica dentro do design. Por isso, os 4 módulos são bem diferentes, embora conectados, todos eles, né? Existe uma evolução dentro de cada módulo até o último, que é a cross-mídia, mas que eles procurem gostar de algum assunto específico, para não ficarem dentro do design de uma forma muito genérica, né? Porque quando você estuda mais um determinado assunto, muito provavelmente, quando você quer focar a sua carreira, que é o que acontece com todos nós aqui, né? Até dentro da área acadêmica, você tem disciplinas que você vai ser melhor lecionando, né? São as de maior expertise, você escolhe a área que você vai atuar e vai em cima daquela área buscando a se aprimorar. Me diz uma coisa, eu queria saber onde você fez o teu mestrado e o que tem de pós-graduação, especialização, principalmente para os alunos que estão se formando, né? Para eles pensarem o que eles podem fazer na tua área, porque realmente eu desconheço, é uma área que eu pouco sei. E achei tão bacana, né? Na verdade, eu busquei aproximar da minha área, mas o mestrado que eu fiz foi em design e a graduação que eu fiz foi em design gráfico. Dentro desses cursos, a gente consegue, assim, por meio das optativas, por meio das extensões, se aproximar dessas especializações, mas, infelizmente, parte também da minha pesquisa foi ver, assim, o que tem aí no MEC, o que a gente tem de curso específico. E tem pouquíssimos. Eu, inclusive, só encontrei um curso de pós-graduação, pelo menos por meio do portal do MEC, que era sobre motion graphics, né? O termo era motion graphics, né? Por isso que eu estou usando. Mas eu nem lembro de onde porque eu não sei também se o curso ainda estava vigente, né? Por causa da pandemia, o site do MEC estava desatualizado, então é complicado. Eu acho que, infelizmente, por isso que a gente fica muito refém desses cursos livres e tutoriais que eu mencionei durante a apresentação, e eles são uma coisa meio contraditória, porque ao mesmo tempo que eles são um excelente veículo para a gente especializar em motion design, eles não dão a teoria do design, eles são sempre a técnica. Então, a teoria ela é muito importante, porque quando a gente acha que a operação do software pode prevalecer sobre o processo de pensar, a gente está anulando o que é o design, porque o design é o processo projetual, é o processo de pesquisa, de solucionamento, de solução dos problemas. Então, Silvio, eu acho que foi uma coisa mais... eu acho que eu aprendi muito pelo mercado, mas um pouco da minha vontade de ser professor é para poder, talvez, propor caminhos da gente estudar e aprofundar nessa área. Esses aspectos todos que eu falei aqui na apresentação, de cor, de tipografia, a gente encontra isso no design gráfico, mas a gente não encontra isso quando a gente se soma com o movimento. Existe um livro que foi um dos poucos nortes assim, para mim, que chama Design for Motion, de um autor que se chama August Schau, eu acho que é Auguste. E eu só lembro sobrenomes, ainda é Schau o nome dele. E aí, esse livro foi, assim, uma base muito boa. Existem alguns outros, mas no Brasil, quase nenhum. Isso é muito triste, porque... Aliás, é muito triste, mas ao mesmo tempo muito encorajador, porque significa que a gente tem ainda muita coisa para trilhar. Eu espero, inclusive, que a minha conversa aqui com todo mundo seja uma fagulha, assim, para todo mundo engajar nessa área e talvez pesquisar mais, aprender mais sobre essa área, porque... é uma área que a gente vê muito presente no futuro, né? Eu e o Johnny trabalhamos com educação, a gente sabe o tanto que cada vez mais vídeo e a comunicação audiovisual tem sido predominante na nossa sociedade contemporânea. Inclusive, se vocês forem parar para analisar, praticamente todas as redes sociais já estão tomadas por vídeo, mesmo que o vídeo seja de 15 segundos, é um vídeo. E o motion design, claro, que vai nadar de braçada e vão ter muitas oportunidades de mercado. Eu não falei muito do salário, vocês viram que eu indiquei uma pesquisa do Layer Lemonade, mas é uma área que tem muito mercado, tem muita demanda. E felizmente, são demandas bem remuneradas, porque, né, tem pouco profissional para o mercado que está sedento. Então, isso é muito positivo para a gente também, para todo mundo que está aqui, ver como uma possibilidade, um horizonte aí de especialização. É uma área nova, né? A Gabi quer falar, que é a nossa professora ligada a essa área. Vai lá, Gabi, manda brasa. Na verdade, eu não mexo tanto assim com essa área, é mais o Rosauro. O Rosauro é que é o super mestre aí da área do motion.
Porque hoje eu estaria dando aula de 3D para os alunos, e é uma área que tem a relação, né? Mas, na verdade, aqui no Senac, a parte do 3D que a gente vai é uma parte mais estática, porque a gente está falando de embalagem, de produto, então é mais a parte de modelagem. E aí eu queria saber, na verdade, é uma pergunta até mais voltada, mais técnica, e que não, a gente vê até que não tem tanto a ver, porque eu queria saber sobre os softwares que você usa. E eu digo que não tem tanto a ver porque, na verdade, quando a gente tem um conhecimento geral, a gente consegue utilizar e adaptar em qualquer software, né? Mas, de qualquer forma, tem os softwares que são os mais procurados por empresas, ou quem está contratando, às vezes, já tem exigência de qual software que vai ser exigido. E aí eu queria saber quais são os softwares que você usa na produção, pós-produção e tudo isso, e também se você tem aí essa pegada do 3D para contar para o pessoal, para os alunos. Com certeza, isso que você falou é super pertinente, Gabriela, porque o mercado, como eu falei, como existem muitos profissionais técnicos, o mercado cobra muito essa parte da gente. Então, saber os softwares é muito importante mesmo, né? Até para o perfil aqui de todo mundo que está participando. Os softwares principais que se usa para Motion, como eu falei assim bem por alto na apresentação, inclusive tem muita gente que acha que Motion é só esse software, é o Adobe After Effects, é o software principal. Claro que a gente trabalha sempre em parceria com outros softwares da Adobe também, então o meu processo criativo permeia muito o Illustrator e aí depois eu vou para o After Effects para criar uma produção mais assim, acabada. Que o After Effects é quase, assim, bem simplificando, né? Mas ele é quase um Photoshop com animação. Então, você consegue fazer alguns efeitos que estão ali disponíveis no Photoshop, só que em movimento. Existem vários outros softwares, assim, né? Igual você falou, de 3D tem um bocado. Eu vou até... Só um segundo, eu vou abrir aqui minha dissertação, porque eu fiz uma triagem, assim, de todos os softwares que as pessoas têm usado no mercado. Então, eu acho que pode ser legal... De comentar aqui com vocês. Eu me lembro que que tinha o Maya. Deixa eu ver aqui. Gente, enquanto isso, se alguém puder, se alguém tiver uma outra pergunta, Marcelo também, com certeza, né, se é o meu parceiro aí de Motion, vai poder também ajudar a responder essa pergunta. Enquanto isso, eu vou caçar aqui a nossa lista, só para ajudar a gente a ser mais... Marcelo, acho que a gente tem que mudar o nome da unidade curricular, hein? Acho que tem uma proposta. Já está um nome velho, entendeu? Tem que colocar motion design. Eu tenho uma proposta ainda melhor. Mas então, beleza, a gente vai fazer. Primeiro de tudo, Arthur, muito obrigado aí pela sua presença. É muito interessante a gente ter outros profissionais, outros pontos de vista, outras linguagens a respeito do motion design, que hoje em dia é quase que onipresente nas razões das redes sociais, nas razões até do universo audiovisual. Acho que é muito interessante você trazer o seu mestrado, essa toda fundamentação teórica, ela vem corroborar até a importância do motion design na nossa linguagem, né, de comunicação. E é muito interessante também essa sua proposta de diretrizes de produção, porque você deve saber, eu também sei, que é um ambiente meio caótico, muito por conta do prazo, muito por conta da falta de metodologia de pré-produção. Então, quando você fundamenta, quando você define, quando você cria tela de apresentação, isso para mim eu acho sensacional. Eu dei print screen quase todas aqui. E eu acho muito interessante também o que você falou com relação ao nicho de mercado do motion design. Então, aqui eu trago uma proposta para o Senac para fazer uma pós-graduação de Motion Design, onde a gente vai ter a Gabriela, você vai ser um professor mais do que bem-vindo, eu vou estar aqui... Muito boa ideia! Como é que se chama? Eu sou aqui um operário do conhecimento, porque no meu caso, em especial, eu dou aula de Motion Design no quarto módulo. Leila e Cláudia estão aí. E aí, no quarto módulo, eu recebo os alunos com pouquíssimo conhecimento de motion design. Então, a minha disciplina é muito voltada para o aspecto técnico. Eu estudo After Effects a fundo há 4 anos. Numa outra escola, um belo dia, eu recebi uma proposta. Olha só, o período que vem você vai dar aula de After Effects, ok? Eu falei, eu botei a mão na cabeça e eu sou o cara da multimídia, eu sou o cara do design de interface. Mas eu tinha tanta intenção de lidar com isso, assim como você, acredito, que eu aprendi na marra. E hoje eu tenho profundo amor, assim como você, por essa atividade. É uma ótima coincidência ver que o mercado está realmente precisando de gente assim.
Então, eu proponho, mais uma vez, ao Senac fazer uma pós-graduação em Motion Design. Gente para dar aula não vai faltar, e eu acho que é uma ótima proposta de criar profissionais que saibam sobre design e motion design, que eu também concordo com você. É muito autodidata, é muito, né, como é que eu vou dizer, filantropia sem muita fundamentação. Acho que eu exagerei aqui no meu adjetivo, mas é por aí. Só uma observação, eu queria depois passar para o Marcos, né, que deve ter uma dúvida ou um comentário. Só que é interessante, obrigado pela fala também, Marcelo, porque realmente complementou e já trouxe outros tópicos que a gente pode depois ampliar. Como eu falei, essa apresentação foi um overview, mas na pesquisa da dissertação, que é uma pesquisa densa, tem muita coisa assim de discussão. Então, essa discussão que você colocou, por exemplo, do autodidatismo, apesar de eu ter levantado aqui como uma percepção minha, isso foi sinalizado por várias empresas e vários especialistas. Nessas entrevistas que eu fiz, uma grande parte dos especialistas falou: olha, a gente tem 17 mil motion designers no Brasil, 15 mil são péssimos, porque eles são autodidatas, eles só sabem a mecânica. E o que eu estou levantando aqui como a teoria do design é porque, às vezes, no motion design, a qualidade da solução de design gráfico pode garantir a eficiência do projeto. Mas se o design for ruim, se o design gráfico for ruim e só tiver animação, a gente não consegue um projeto bom. A animação, ela não salva o projeto. Então, como vocês viram aqui, a minha apresentação foi feita no PowerPoint, super simples, mas teve movimento. Sim. O movimento, apesar de muito sutil por conta da ferramenta, ele não impede o conhecimento, a eficiência do design. Mas o inverso pode acontecer. Se a gente caprichar no movimento, sabe um monte de técnica, mas não sabe como operar com essa técnica, não sabe qual é o fundamento dessa técnica, nada é à toa, cada fonte que você escolhe, cada movimento que você escolhe, tem desencadeia uma percepção. Então, isso é muito interessante para o processo de produção de qualquer projeto de design, né? Eu falei que eu fui um pouco ponta a ponta, isso acontece nas embalagens, isso acontecia no design de personagem, que eu trabalhava de uma forma muito, apesar de eu ser ilustrador, eu trabalho de uma forma bem design, assim, é zero artístico. Meu processo de design, eu não tenho um estilo assim de ilustração, meu estilo é bem design. Aliás, meu estilo não, né? Não é estilo. Meu processo é bem design. Eu pergunto qual que é o estilo do cliente, eu tento entender qual que é a solução visual que ele está esperando. Então, frequentemente o mercado ele deseduca a gente, porque, como o Marcelo falou, ele obriga a gente a ser muito técnico. Infelizmente, existem muitas vagas no mercado que vão enxergar o design como uma profissão de execução, como um artista, né, existe até esse termo importado aí da publicidade que é fazer arte. Você faz uma arte aí para mim, ou então dá um tapa aqui nesse projeto. Só que o nosso processo ele é muito mais profundo que isso. E quando a gente reconhece isso e a gente começa a propor isso dentro das soluções que a gente encontra, a gente percebe que isso tem um resultado para o cliente fundamental. Como o design não é uma área regulamentada, frequentemente a gente é negligenciado, assim, né? E aí acaba que muita gente que não tem conhecimento nenhum teórico vai trabalhando na área, vai resolvendo ali as demandas e, infelizmente, depois a gente tem soluções que não são eficientes. E se fosse um médico com soluções ineficientes, a gente percebe na hora. Mas um design a gente tende a não ver. Mas existe uma marca que não funciona, uma embalagem que não está sendo persuasiva, não está destacando no ponto de venda, não está sendo clara. A gente percebe, mas gera um ruído menor, por isso que incomoda menos. Só que quando a gente propõe o processo de design, como o nosso processo, assim, a gente não entrega uma coisa de baixa qualidade ou sem um processo de solucionamento ali por trás, de justificativas, etc., a gente consegue mostrar para o mercado também o valor do nosso processo. Porque internacionalmente o design é uma profissão estratégica, não é igual aqui no Brasil de uma pessoa de execução. Então a gente precisa propor sempre esse viés. Só para voltar ali na pergunta da Gabriela, eu abri aqui a tabela. Alguns dos softwares, assim, eu vou falar em ordem, tá? Dos mais utilizados para os menos utilizados, seguindo essa pesquisa. InMotion, né, Arthur? InMotion. Oi? Pensando sempre em Motion, né? InMotion. Tá.
O principal é o After Effects, como eu falei, e aí o pacote da Adobe inteiro, inclusive o Adobe Premiere, que apesar de não ser de After Effects, ele é para edição de vídeo. Em seguida vem o Cinema 4D, o Blender, que é open source, é um software aberto, não tem que pagar, o Toon Boom Harmony, que é mais voltado para animação 2D, o Adobe Animate, também mais voltado para animação 2D, o 3D Max, que é para criação e animação 3D, Adobe Audition, aqui eu acho que eles propuseram isso por causa da edição de som, mas assim, o Adobe Audition não é um software especificamente para motion, ele pode ser complementar. O Maya, para criação e animação 3D, o InDesign, eu não sei, apareceu isso, gente, a minha pesquisa, a priori, eu aceito qualquer retorno. Então, o InDesign apareceu, deve ter que algumas pessoas produzem as telas no InDesign, né, assim como pessoas aqui indicaram o Illustrator. Um software chamado Krita, eu não conheço, open source, parece que é para ilustração e edição editorial. É tipo um Toon Boom. O Krita é tipo um Toon Boom. Ah, sim. Um chamado Morro, M-O-H-O. Um chamado TV Paint. E é isso. Aí tem alguns outros, mas que tiveram uma porcentagem tão assim, significante que talvez não seja válido trazer. Show. Obrigada, Arthur. Maravilhoso. Tem um também chamado Natron. Natron é um After Effects de graça. Ah, esse eu não conhecia. Software livre? Legal. A gente tem o nosso aluno Marcos André, que está com a mãozinha levantada aí, né? Para falar. Está até cansada, né, Marcos? Vai lá. Bom dia. A câmera é melhor, Marcos. É que eu tô com o cabelo despenteado. Bom dia para todo mundo. Arthur, sua apresentação foi muito boa, gostei demais. Eu sou um iniciante em Motion, não sei bem pouco, mas eu gosto bastante da área. A minha dúvida é, como que a gente pode aprofundar a sua metodologia? Seu mestrado está na internet, você pensa em criar um livro? Como que a gente pode acessar? Ótimo, Marcos, obrigado. Também não tinha lembrado de falar disso. Vocês estão me ajudando aí em todos os tópicos que ficaram dos pontos cegos aqui da apresentação. A dissertação ela é aberta, eu fiz pela Universidade do Estado de Minas Gerais, então ela tem disponível o link, mas eu vou disponibilizar ela, assim, integral no meu site, porque teve algumas partes da dissertação que foram extraídas, né? Então, a dissertação estava uma bíblia com 400 páginas, aí minha orientadora falou, vamos tirar pelo menos metade disso aí. E aí, então, a parte teórica, como essas questões de cor que eu comentei, elas não entraram na minha dissertação publicada, mas elas vão entrar nessa outra versão completa. E eu acho que elas são muito importantes, sobretudo para você, Marcos, assim, que está justamente pontuando assim, como especializar, como aprofundar nisso. Eu acho que revisitar os princípios básicos, cor, forma, textura, etc., foi o lugar onde eu mais me desenvolvi como motion designer. Foi o momento onde eu mais assim, falei, cara, isso era tão básico lá na graduação, eu bobeei, mas isso era importantíssimo. E aí eu vou disponibilizar ela na semana que vem, porque vai acontecer, eu fiz essa pesquisa, mas até hoje eu não apresentei ela publicamente, além da defesa, eu não apresentei ela publicamente para os profissionais que participaram. Então, parte, assim, até uma responsabilidade que eu tenho é de divulgar essa pesquisa depois. Então, na semana que vem, eu vou disponibilizar no canal do YouTube, no meu site, no canal do YouTube a apresentação e no meu site a dissertação completa. Eu tenho muita vontade de fazer um livro, porque desde que fechou a dissertação, eu já tenho 1000 outras visões sobre o assunto. Que bom que design é uma coisa mutável. A gente discutiu aqui motion design, motion graphics, o que é design. Essas coisas são muito mutáveis e são como a própria ciência, né? Cada pessoa vai descobrindo e vai discutindo por uma perspectiva diferente e vai enriquecendo essa conversa. Então, outra coisa, a gente começou a comentar, né, sobre motion graphics, queria só esclarecer. De acordo com assim, as coisas que eu percebi na pesquisa, o termo motion graphics ele não é incorreto. Ele só não é o termo mais utilizado e eu percebo, pela resposta dos entrevistados, que o entendimento de motion graphics é mais voltado para animação experimental. Então, vocês viram aqui que eu mostrei várias animações abstratas. Esse tipo de ilustração, de animação, ele normalmente é interpretado como motion graphics, até historicamente. E o motion design, ele tem surgido mais recentemente
Porque quando a gente traz a palavra design, a gente está trazendo também o processo projetual. Então, por isso que internacionalmente e nas discussões mais recentes, as pessoas têm proposto isso. Mas existem vários autores que defendem cada um dos termos que eu coloquei aqui em tela. Então, a gente vai encontrar um autor importantíssimo aí do Rio de Janeiro, João Velho, que defende muito o termo motion graphics. A gente tem outros autores que defendem videografismo, a Lucine Niemeyer, importantíssima. A Raquel Pontes, que também faz muitos artigos com a Lucine Niemeyer sobre identidade televisiva, ela também propõe o termo videografismo, que é um termo mais antigo, está associado lá ao Hans Donner também, à televisão, a essa década de 90 que veio com esse termo vídeo, assim, abalando, né? Videotape, videocassete, videogame, vídeo era uma palavra em alta, e que tem sido ressignificada até pela compreensão do que a gente vê como motion design, que vai muito além do vídeo. Eu esqueci de responder outra coisa da Gabriela, eu não tenho experiência com 3D. O meu motion design é muito mais voltado para soluções bidimensionais, por enquanto. Eu acho que eu, em algum momento, vou eventualmente aprender mais sobre 3D, acho super legal. E peraí, me perdi, eu estava falando da nomenclatura. Me perdi, mas é isso. O After faz 3D, muito bem lembrado, Marcelo. Apesar dele ficar bem pesado, viu? Eu vou também defender o After. O After não lida muito bem com isso, não. Não é que você quer pegar onda grande, tem que ter prancha grande. Boa comparação. Tem um detalhe interessante que eu queria até colocar aqui, só para complementar. O mercado de criptoarte, ele abraçou de forma muito significativa o motion design. Então, a gente tem um universo artístico e um universo de ressignificação da arte, onde o motion design tem um papel crucial. Eu estou me envolvendo com isso, eu estou vendo que isso daí é uma coisa muito significativa mesmo. Pensem sobre isso. Legal, Rosauro. Gente, eu respondi as perguntas, alguém... Respondeu, Arthur. Pelo amor de Deus. Ninguém mais levantou a mãozinha, enfim, né? O que eu acho importante também a gente deixar aqui bem claro para os nossos alunos, né? No seu discurso, Arthur, que isso realmente para eles funciona como uma aula, né? É que eles entendam que tudo que você falou, você pontuou ou com um livro, ou com uma referência bibliográfica legal, ou da onde você tirou com pesquisa. Nós temos iniciação científica, a gente, infelizmente, por causa da pandemia, teve que dar uma parada, mas na semana que vem, muitos dos alunos que estão aí não sabem, a gente vai apresentar um artigo no SPGD, um artigo sobre a Agência Experimental Órbita com 2 alunas, eu e Fernando Vuono. Então, a gente tenta, né, mesmo nesse momento que a gente parou a iniciação científica, a gente não parou totalmente, para eles entenderem a importância da pesquisa. Sem pesquisa não há nada, gente. E a pesquisa, dentro da educação, ela tem que estar aliada a uma empresa, né? Tudo junto, educação, sociedade, economia, o mundo empresarial. Então, assim, ainda mais o Senac, né, que é voltado para o comércio e para a indústria, né, tem a FEComércio, nada funciona sem a pesquisa. Então, todo esse embasamento dele, principalmente teórico, e ele pontuou isso o tempo todo brilhantemente, eu achei o máximo, Arthur, porque realmente fica falsa impressão, às vezes, por a gente ter um curso rápido, para muitos alunos, e posso dizer porque eu sei isso, que, assim, não querer buscar uma fonte a mais, como se o professor, muitas vezes, fosse passar tudo para eles, e que aquilo fosse desinteressante, enquanto eles têm que complementar todo o conteúdo, teórico, principalmente, que o Senac ele é prático, é o aprender fazendo na prática, então a gente passa correndo por teoria, porque o nosso foco é a prática, é o software, é a evolução daquele problema de uma maneira mais visual, digamos assim, buscar as referências bibliográficas que a gente passa, ler pelo menos um livro de cada unidade curricular, buscar, hoje em dia, então você tem vídeo, não quer ler o livro, vamos buscar um vídeo daquela pessoa no YouTube, que tenha dado uma palestra, né? É tão fácil fazer isso, né? Então, assim, isso é muito importante de pontuar, né? Eu acredito nisso, não existe conhecimento sem pesquisa e sem o envolvimento ainda de uma teoria, por mais que a gente realmente privilegie a prática, porque curso tecnológico realmente é assim, né? Então, isso é muito, realmente importante de pontuar, e fico muito feliz que você tem o tempo todo, a cada 5 minutos que você falava, você batia em alguma coisa nesse sentido, né? E isso é ser professor. Então, você já é professor, por isso que eu falei que é mesmo. Porque a gente quer que os nossos alunos
busquem fora da aula. Isso vale para qualquer curso hoje em dia, não é só curso tecnológico que é rápido, até um bacharelado. Se o aluno não busca, né, o bacharelado, então o aluno escreve artigo, ele se aprofunda muito mais na teoria, e não é sala de aula, é aquilo que está além da sala de aula para complementar realmente. A gente dá os caminhos. O professor, hoje em dia, ele é muito mais de fornecer os caminhos para o ensino, para a cultura, para a aprendizagem, do que realmente fomentar dentro de sala de aula uma aprendizagem 100%, porque não vai conseguir, ainda mais com tanta mídia, com tanta, como a gente tem hoje em dia, a internet aí, né, que ajuda, né, que na nossa época lá atrás, né, vou falar de década de 90, não tinha. Então, assim, eles são os privilegiados, desde que saibam organizar como estudar e como procurar as informações. Eu acho que isso aí é muito importante, também não é ensinado, né, tem que saber procurar as informações. Bom, enfim, né, eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente você, Arthur. Você voltará, com certeza. Teremos a Arthur Cardoso, a Missão, a Revanche 2. A gente sempre tem eventos, de preferência no presencial, né, se Deus quiser, ano que vem, né, a gente vai voltar ao novo normal, ou ao normal, sei lá o que vai ser. E, assim, agradeço muito mesmo, porque uma palestra brilhante como essa só engrandece, né, a área, e traz para os nossos alunos uma visão maior, muito mais ampla do que é o design e do que eles podem fazer, principalmente, agora, e para se pensar, né, no profissional deles. O que eu vou ser quando crescer, né, que é o que eu brinco, né, o que eu vou ser quando eu me formar, já sendo, já trabalhando, já estagiando, que a maioria dos nossos alunos já terminam o curso estagiando e praticamente empregados, graças a Deus, né? Então, assim, porque são empregáveis, né? É um foco do curso tecnológico, é assim. Uhum. Então, assim, eu acho que é isso. Deixa eu só falar uma coisinha sobre isso. Pode falar, a palavra é toda sua. Desculpa se eu estiver delongando aqui, viu, gente? Mas é porque eu acho que tem alguns pontos que são muito, muito legais de discutir. Eu não posso perder a oportunidade. Bem, primeiro, sobre essa questão da pesquisa, que eu achei muito legal que você falou, assim, porque realmente eu acho que o mercado ele vai exigir que a gente seja técnico e da execução. A aprendizagem, na minha visão, pelo menos, é uma coisa que a gente tem que buscar, não esperar que as pessoas cobrem da gente ou que o professor seja o responsável pelo que a gente aprende. O professor é um facilitador, ele vai te indicar uns caminhos, te orientar, mas a gente faz esse processo sozinho, a gente é responsável pelo que a gente aprende, e isso é fantástico, assim, isso não é tipo lição de moral. Isso é fantástico, porque quando você percebe isso, você começa a virar o seu próprio professor. Como é legal, né? Como é legal isso, você descobrir novos conhecimentos por si próprio e juntar com o que o professor falou em sala de aula. Sim, e questionar também, né, Silvia? Eles trabalham juntos. Eu acho que o mais legal desse processo de pesquisa, apesar de eu ter falado de autores aqui, é porque o espírito de pesquisador é questionador. Nem tudo que você lê você vai concordar, e tudo bem. Tem muitos autores que vocês vão ler, igual eu falei aqui, eu li o João Velho, li a Niemeyer, eles falam vários termos, e eu falei assim, poxa, eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa discutir. É claro também, né, que nessa época em que a gente está buscando combater a desinformação, a gente precisa sempre pesquisar várias fontes das coisas, isso em termos de conhecimento é a mesma coisa. Então, assim, não dá para a gente ler um livro e falar, pronto, eu domino o assunto. Uma fonte, buscar no mesmo assunto várias fontes, porque os teóricos pensam diferente, isso mesmo. E assim, eu li um livro, eu domino o assunto? Não, aí a gente precisa ler um livro, aplica. Aí um acha que sabe tudo, exatamente. Eu acho super rico esse negócio, essa coisa, esse espírito do Senac de colocar em prática, porque o aprendizado é muito prático. Então não adianta nada você ficar dentro de uma academia lendo e discutindo um negócio se você não consegue executar isso. Então seu conhecimento se tornou quase inútil, né? Assim, se tornou uma coisa meio narcisista. Inclusive eu estou aqui colocando para vocês, assim, quem quiser seguir lá esse canal que eu propus, né, o Tuca Design, ou acompanhar a rede social, que também é a mesma coisa, underline Tuca Design, não é porque eu sou Instagrammer, não, vocês vão perceber que eu não posto stories, eu não alimento feed, minha vida pessoal é absolutamente privada, não tenho nada de exposição, mas é porque eu acho que o principal que a gente tem que buscar é compartilhar conhecimento, porque não se faz sozinho. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo de conversar aqui com vocês, sobretudo com a participação do Marcelo, do Marcos, da Gabriela, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo as discussões, que é uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, às vezes a gente vai discordar e tudo bem, é isso que vai gerando o enriquecimento aqui da discussão.
Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo pela oportunidade aqui, pelo convite. Fico muito feliz de ter participado. Ficarei feliz de participar de novo em outras conversas. E só da gente ter tido esse encontro aqui foi muito especial para mim. Claudinha, fala aí. Acho que a Claudinha quer falar também, que ela é responsável pela CPA. Quero dizer, eu raramente falo no final qualquer coisa, mas, sinceramente, gente, estou muito impactada pela apresentação do Arthur. Eu não sou da área de design. Eu não consegui trabalhar, eu tive que assistir. Quem me conhece sabe o que eu quero dizer com isso. A Claudinha é nossa pesquisadora institucional, Arthur. Isso. E, Arthur, eu sou professora desde os meus 17 anos. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se a Silvia falou que você é professor, você não tem que duvidar, porque eu não consegui tirar os olhos da tela e devorei com todos os meus sentidos o que você apresentou. Então, assim, sinta-se extremamente orgulhoso pelo que você produziu, pelo que você está produzindo, pela pessoa que você é, porque isso a gente percebe na sua apresentação. Eu esqueci de abrir a câmera. A gente vê você maravilhado com o que você aprendeu, e isso eu acho que é a melhor coisa que a gente pode construir na vida da gente. É ter a curiosidade, é ter o desejo, é ter essa garra, né? Essa vontade de buscar, e depois sentir aquele prazer de ter encontrado, né? Então, esse prazer do encontro com o saber e perceber o quanto mais tem a aprender, né? Maravilhoso. Já falei para ele fazer, com certeza ele já deve estar pensando no doutorado. Sim, com certeza. E eu acho assim, não é só o que você apresentou para os alunos como conteúdo, porque era muito conteúdo, muita coisa. Muito legal. Né? Muito legal, mas o amor, sabe? A energia, e isso, cara, não tem nada, não tem como ensinar isso para um professor. Não tem como. Verdade. Isso está na pessoa. Isso é algo que vem, é seu. Então, cative isso, mantenha isso, guarde isso para você. E tenha certeza que você ganhou uma fã hoje. Vários, né? Vários fãs, porque foi super, 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 super demais. E aí eu queria perguntar a você, que fique gravado, se você autoriza a Silvia a compartilhar esse link com as turmas dela, né, a turma da noite e as próximas, porque eu acho que a gente não pode perder essa apresentação de jeito nenhum, Silvia. Se o Marcelo Rosauro aí, você conseguirem transformar isso aí ou pegar mesmo o material dele com o áudio da apresentação, tem que ter o áudio dele. Também acho, sim. Tem que ter a narração dele, assim, eu falei assim, não, eu preciso fazer, eu tenho que olhar um monte de coisas, eu não posso perder. Eu falei, não, que se dane, vou assistir isso, eu tenho que me dar esse prazer. Então, muito obrigada, muito obrigada por essa experiência. Não foi uma palestra, não foi uma apresentação, foi uma experiência, e eu agradeço muito pela oportunidade, viu? E meninos, preencham lá a avaliação, mas, acima de tudo, entendam que estamos todos conectados e todos nós temos que contribuir uns com os outros, compartilhar conhecimento, como o Arthur está fazendo aqui com a gente, dessa maneira graciosa e super divertida, interessante. Nossa, ainda estou impactada, gente. Muito obrigada mesmo. Um abração. Fala aí, Rosauro. Não, se ele puder compartilhar a apresentação, já vai ser de grande utilidade. No fundo, eu gravei tudo, e você falou que a gente ficou tirando print igual um esquizofrênico, está tudo gravado, Rosauro, não precisava. Eu mando para você. E o Arthur também pediu, mas a gente sempre grava, Arthur. Só um retorno aí. Primeiro, obrigado, viu, pelos comentários, fico muito feliz. A maior validação que eu tenho é quando, de alguma forma, né, igual eu falei na apresentação, se afeta a outra pessoa. Acho que conhecimento, experiências, né, qualquer coisa memorável de informação é quando conecta do outro lado. A minha visão de ensino, eu não diria que eu sou um professor nato, mas eu sou um pesquisador nato, e eu acho que está muito próximo. Porque eu gosto de me comunicar e gosto de pesquisar, gosto de investigar, gosto de compartilhar isso com os outros. E então a minha visão sobre essa profissão é de que a gente nunca ensina nada. A gente compartilha nosso conhecimento e a pessoa conecta do lado de lá, ou não, às vezes não conecta, e tudo bem também.
ou conecta diferente. Às vezes a gente fala um negócio, fala A, a pessoa entende B. Então eu fico muito feliz quando, de alguma forma, o que eu aprendi conecta com o que alguém aí do outro lado aprendeu. Sobre a apresentação, eu compartilho completamente esse vídeo aqui, né? Eu já tinha até comentado com a Silvia, como minha meta e meu objetivo é compartilhar conhecimento de forma pública, eu fico muito feliz se a gente puder ter a gravação dessa apresentação, até para eu poder compartilhar também no YouTube abertamente, e levar o Senac adiante, e a nossa conversa aqui. A apresentação em si, os slides, eu não compartilho, porque eu acho que é um material assim, de experiência. É seu, não é nem só que é meu, não, mas é porque é um material de experiência. Eu acho que para você entender o slide, você precisa da apresentação de eu explicando, entendeu? Eu acho que é um pouco os dois. Com certeza. O slide ele é só uma base aqui, né? Na verdade, o protagonismo não é o slide é o coadjuvante. O protagonismo é o conhecimento que a gente está formando aqui junto, é quem está aí do outro lado. Então, assim, só o slide, ele não diz o que eu estou querendo dizer. Vocês devem ter reparado que tem slide que não tem quase informação nenhuma. Então, assim, tudo eu estou conduzindo aqui com vocês falando. Locução. E na dissertação, gente, quem não tiver problema de ler aqueles textos acadêmicos, está lá tudo. Um dia, espero, e conto com a ajuda de todo mundo também, incentivo, eu vou ter um livro... Vai ter um e-book, Arthur. Eu tenho que ter um livro com uma linguagem mais palatável, Depois porque que todo você mundo entrando no sabe. doutorado, você já consegue ter esse caminho do livro, entendeu? Por isso que é importante. Sem pressa, né? Acho que a Arthur, você tem que fazer um documentário sobre isso. Entende para o Netflix, entendeu? Entendi. Tem essa ideia, é isso mesmo. Sabe por quê? A gente está muito acostumado com o documentário de praticamente design que já está com o pé na cova. Desculpa o termo, entendeu? E assim, aí o cara falece, a gente não tem nada na internet sobre ele, ou seja, de uma forma contínua, né, uma boa entrevista. A gente só tem uma entrevista boa que virou livro do Alexandre Wonder, né, e ele já faleceu. E assim, né, Arthur, não deixe você ter cabelos brancos para fazer isso, entendeu? Nos privilegie com isso antes, né, porque assim, é uma corrida, terminou, agora vem um e-book, um livro, é importante, né? Para a comunidade acadêmica, de uma maneira geral, para a educação, é importante essa questão, né? Ou como o Johnny falou aí, né? Uma ideia muito melhor, fazer um documentário, que é a sua área, né? Seria muito legal. Então, pense nisso, porque é realmente uma coisa muito bacana. O Netflix tem um monte, hoje em dia, de documentários, né? Seja sobre casas maravilhosas, sobre design interior, arrumação, organizing. Por que não pode ter de design também? Tem poucos, né? Sobre design. Por que não pensar nisso? Né, já que você é dessa área aí, tenho certeza que vai bombar. Né? A gente tem que trazer o conhecimento para todos, para a comunidade de uma maneira geral, né? Isso é que é bacana, né? Adorei a ideia, Johnny. Johnny é maravilhoso, né? Nosso Masterchef aí, não tem nem o que dizer. Eu acho que é isso, gente. Assim, mais uma vez agradecendo, esses nossos encontros são maravilhosos, cada vez a gente vai aprimorando também, né? E assim, o que mais eu fiquei legal, o que eu realmente falo, se o Arthur no remoto foi assim, imagina no presencial, acho que a gente não ia conseguir mexer lá da cadeira, porque o impacto chegou na gente. É importante, Arthur, você saber que impactou a gente. É muito legal. E nós com todas as palestras e todos os convidados que a gente chama que isso acontece, é uma verdade, né? A gente traz sempre conhecimentos bacanas, os alunos gostam, mas realmente esse foi, assim, acho que uma abertura para o dia de hoje maravilhosa, para o ano de 2021, a gente precisava disso. Ainda temos uma palestra à noite, mas estou falando, a gente precisava mesmo, ainda mais a gente que ainda está em casa, né, que ainda está dando aula no remoto, que passou por esse furacão Covid aí, para a gente agradeço mesmo, de coração. Acho que é isso, né? Não sei se a Leila quer falar alguma coisa em nome do Vitor. Oi, Silvia. Eu ia justamente abrir aqui e pedir para você, para eu falar para o Arthur, que eu fiquei agora ouvindo uma das últimas coisas que ele falou e me remeteu a ideia do Paulo Freire, né, de que a gente tem que fugir da educação bancária, de pensar que o professor deposita tudo na cabeça do aluno e o aluno que se vire com aquele pacote que ele recebeu do professor. E o Arthur é a prova viva de que a educação bancária não pode e não deve ser o caminho a ser trilhado, né? E a motivação que você gera, eu acho que você não só move a galera a pensar, como comove com a sua história de vida, né? Mostrando que é possível buscar e conseguir, e chegar lá,
é muito bacana ver uma pessoa jovem com essa energia tão positiva, essa serenidade ao mesmo tempo, e mostrando para os nossos alunos as possibilidades que eles têm pela frente, para além do que eles aprendem na faculdade, porque a graduação é o início, né? Não é o fim da formação. Não tem fim. Então é isso, a formação é continuada. Eu acho que a gente só deixa de aprender quando a gente morre, e ainda nem consigo me convencer disso, porque eu ainda não morri, porque de repente a gente até aprende depois. A gente não sabe, é verdade. A gente ainda não sabe o que acontece depois. Mas enquanto a gente tiver vida, eu tenho certeza que há a possibilidade de aprender. E esse é o seu grande recado. Muito obrigada pela sua generosidade, presteza de compartilhar com a gente essa sua experiência, esses seus conhecimentos. E certamente esses estudantes todos aqui saem hoje dessa manhã tocados, porque realmente é impactante ouvir o seu relato e ver essas imagens e todas essas possibilidades de criação que a gente tem, que a gente às vezes nem se dá conta, né? A gente costuma ver as coisas prontas e parece que elas brotam, mas não brotam, alguém fez. E a produção, para acontecer, precisa de ação, precisa de conhecimento. E você está compartilhando com a gente todas essas possibilidades, a gente só pode agradecer, tá? Parabéns mesmo, Arthur. E para toda a galera que está aí também, por ter vindo, né? Te ouvir e aprender contigo. Um grande abraço. Obrigado, gente. Aí, vamos aproveitar, no mínimo, chegar na janela, porque o sol saiu hoje, gente. É a sensação de 6 meses o Rio de Janeiro está sem sol. Ninguém merece isso. O carioca está morrendo de frio. Então, assim, o sol saiu, gente. Olha que beleza, né? Que dia maravilhoso. A gente começou hoje aqui com o Arthur. E espero todo mundo aqui de novo de noite, hein? Para a gente prestigiar o Guilherme, que é de uma agência maravilhosa de São Paulo, é um outro viés. E também não sei se o Guilherme não é professor, ele é realmente um profissional do mercado e tem uma trajetória muito bacana, foi meu colega de faculdade. E realmente abrilhantou-se aí no mundo da publicidade, realmente é uma pessoa conhecida hoje em dia. E o mercado de São Paulo é bacana a gente entender também, né? A gente vai buscando, né? Esse é o bom do remoto, enfim, né? Isso tudo a gente tem que ver o lado bom. Beijos, bom dia para vocês, até de noite estamos aqui pontualmente às 7 horas da noite, 19 horas, esperando todo mundo. Obrigada, Arthur, mais uma vez. Até lá, pessoal. Tchau, gente. Até mais tarde.